Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do YouTube e do Spotify do Seu Dinheiro sobre criptomoedas. O meu nome é Renan Souza, eu sou especialista aqui do Seu Dinheiro em cripto e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever em todas as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no YouTube aqui, né, no Spotify e no Instagram também. Vocês vão adorar o conteúdo que tem lá. Só lembrando, pessoal, né? Como eu falei, a gente está no Spotify também, então você pode ouvir a gente no formato de podcast. Se você está no YouTube e se você está no Spotify, a gente também está no vídeo, lá no nosso canal do YouTube. Vai lá que tem todos os programas anteriores. Bom, pessoal, as criptomoedas ainda são um assunto extremamente quente, né? Ainda mais quando a gente fala no sentido de tudo que elas podem criar, né? Elas não são só moedas digitais, meios de pagamento, né? Elas são a base de um universo inteiro, né? E quando a gente fala de universo digital, a gente, claro, está falando do metaverso, né? Essa palavra que é uma oportunidade de 8 bilhões de dólares, segundo o próprio Goldman Sachs, aquele banco maravilhoso lá no exterior, né? Gigantesco banco. E para ajudar a gente a entender um pouco mais de como a gente pode ganhar dinheiro com o metaverso, quais são os perigos do metaverso e até o que é o metaverso, né? O nosso convidado de hoje é o Walter Rebelo. Ele é analista de criptomoedas lá da Empíricos. Tudo certo, Walter? Maravilha, Renan. Muito obrigado a você e a todo o pessoal do Seu Dinheiro aí pelo convite e oportunidade de falar um tema que é tão relevante hoje em dia e que todo mundo ouve falar, mas que às vezes por ter tantos conceitos, né, e tecnologias envolvidas para de fato fazer o metaverso acontecer, a cripto acontecer, as pessoas às vezes ficam um pouco confusas por onde começar a olhar, por onde começar a aprender. E eu acho que o intuito aqui da nossa conversa é esclarecer um pouco disso. Exatamente, Walter. A gente agradece a sua participação aqui. Então, acho que eu vou começar com essa pergunta tão simples, mas tão complexa, né? Que é, afinal, o que é o metaverso, né? Muita gente faz essa comparação com o Second Life lá de 2003, mas, na verdade, essa é mais uma representação visual, né? Do que é o metaverso, do que é essa metaplataforma em um mesmo ambiente. Eu queria que você falasse um pouco exatamente isso. O que é o metaverso? Isso é uma ótima pergunta. Não é uma pergunta simples, né? Apesar da gente falar tanto dela. E assim, eu gosto. Como é algo muito novo, você tem assim uma noção, mas você não tem uma definição de dicionário. Isso aqui é o metaverso, né? Qual é a noção que a gente tem do que é o metaverso? Hoje em dia, é justamente essa noção que você falou aí mesmo, né? O Second Life, The Sims, essa representação do nosso meio físico através de avatares, através de ambientes virtuais. E quando você pensa, por exemplo, no Facebook, o Facebook ele tem ele tem um fundamento do metaverso, né, que é a comunicação social. Então, para você ter um metaverso, você tem que ter esse aspecto de comunicação e você tem que ter esse aspecto de visualização e de interação. Então, eu diria que o metaverso é isso, ele objetiva isso, né? Você ter uma representação do mundo real, no mundo digital, de forma com que você consiga interagir com outras pessoas em qualquer lugar do mundo e que esse metaverso ele vai ter ali um sistema, um funcionamento, incentivos econômicos e de governança diferentes dependendo de qual metaverso você está. E aí a gente entra no aspecto de existem diferentes metaversos. Existe o metaverso da Meta, que era Facebook Group, né? E agora virou Meta, que eles almejam fazer uma proposta de metaverso mais centralizada, como uma forma de evolução do que o Facebook já era, que é essa plataforma onde você cria conteúdo, você se expressa, você se conecta com as pessoas, e trazer isso agora para uma nova fase, né, que é o direcionamento que o Zuckerberg, arroba Zuck, dá em todas as entrevistas e na proposta da companhia dele, né, que é você levar a interação humana para um outro nível no meio digital. Então, eu diria que o metaverso, sumarizando aqui a história toda, é isso. É a representação das nossas comunicações e interações do mundo real no mundo digital, possibilitado também por criptomoedas, por criptoativos, em termos de valor econômico e transferência de valor. Uhum. Como você mesmo falou, ele traz diversos aspectos da nossa vida, né? E isso inclui também a
interação social, mas inclui também transações financeiras, questões de bens, né? Agora, a Heineken recentemente lançou a cerveja do metaverso, o Starbucks vai lançar um café no metaverso, a Adidas, Nike e outras empresas também vão lançar seus NFTs do metaverso, né? Ou suas próprias versões do metaverso. Tudo isso seria meio que numa mesma plataforma ou, como você falou, em universos diferentes? Seriam como você entrar na caixinha de um metaverso, você pular para outro universo e ali vão ter outras dinâmicas, outras coisas? É interessante que a gente está tendo essa conversa agora, Renan, no ano de 2022, no dia 7 de abril. No próximo ano, provavelmente, as coisas vão estar diferentes, né? Porque é uma tecnologia que, como ela é desenvolvida de forma open source, o que quer dizer isso? As pessoas que estão na internet, elas se comunicam, elas acham as comunidades, elas vão desenvolvendo, propondo melhorias através de códigos, através de repositórios de código, como o GitHub. Se você não tem muita familiaridade com isso, é uma forma como o desenvolvimento de muitas plataformas e programas hoje acontece, né? Então, hoje a gente tem essas segregações de metaverso. Então, você tem o Decentraland, que ele tem ali o avatar do Decentraland, ele é meio que fechado. Você tem o The Sandbox, você tem CryptoVoxels, você tem o Somnium Space, que é uma pegada mais de realidade virtual. Então, você tem esses parquinhos separados, né? Só que quando a gente fala de cripto, e isso é uma coisa que surgiu, começou a ser muito mais falada quando o DeFi, finanças descentralizadas, veio à tona, que é uma característica de cripto, que é essa questão de não temos o termo certo, né? Tem gente que fala componibilidade, tem pessoas que falam composibilidade, que vem, na verdade, do termo em inglês composability, que é a habilidade de você pegar um ativo e combinar com outro protocolo. Esse negócio de você, de cripto ser um Lego, uma peça de Lego, e você conseguir combinar essas peças de Legos a fim de você ter um produto novo, um serviço novo. E daqui a alguns anos, pelo que se fala na indústria, é que esses metaversos eles vão começar a interagir entre si, né? Então, por exemplo, um exemplo mais palpável para a gente, né? A gente viu no ano passado o estouro do Bored Apes, o estouro do CryptoPunks, que são coleções de NFTs. E aí é outra conversa, né? A gente pode entrar em outro buraco de minhoca aqui para conversar sobre isso. Mas, enfim, eles bombaram. No caso do Bored Apes, o Yuga Labs, que são os criadores do Bored Apes, criaram esses 10 mil macaquinhos com, enfim, N características diferentes. A comunidade abraçou, o projeto pegou um financiamento muito bom e começaram a construir em cima daquele direito de propriedade, né, daquela propriedade intelectual. E agora eles adquiriram os direitos de propriedade do CryptoPunks, do MeBits, que é também uma outra NFT dos próprios criadores do CryptoPunks, do Lyra Labs, e estão começando já a criar o próprio metaverso deles, que a gente tem pouca informação agora sobre, né, mas é um projeto chamado Other Side. Então você já vê ali um vídeo todo caprichado, em que essas NFTs elas interagem entre si. Então você realmente começa a ver esse aspecto de componibilidade, composabilidade, conforme você prefira falar, acontecendo. E é isso que a gente vê para esses metaversos, conforme a gente vai evoluindo, conforme a tecnologia ela consiga interagir entre si, que ela seja de fato componível, enfim, que ela possa compor uma com a outra. Uhum. Não, é interessante. Essa palavra componível a gente vai ter que adicionar no dicionário, mas a gente vai arrumar um termo melhor. Talvez no próximo ano, como você falou, a gente volte aqui, a gente tem uma palavra mais, mais aportuguesada para conseguir definir isso, né? Walter, e como eu falei mais anteriormente aqui, o Goldman Sachs viu que o metaverso é uma oportunidade de eu não sei se falei bilhões, mas era trilhões de dólares, né? Uhum. E uma previsão do próprio Grayscale, né, que é um dos maiores fundos de investimento em cripto, também falou que o metaverso é uma oportunidade de 1 trilhão de dólares, né? Então é muito dinheiro, são criptomoedas muito recentes, né? Então, que dicas que você dá para alguém que está querendo entrar no metaverso agora, não com essa questão dos avatares, dos NFTs, mas investindo no metaverso, né? A gente tem tokens, por exemplo, como o próprio The Sandbox, o Decentraland, enfim, outros N mil tokens sobre metaverso, né? Não existe um risco muito grande aí também para o investidor, porque
ele vai colocar dinheiro em um projeto que nasceu há poucos anos atrás, e a gente está falando que pode mudar em menos de um ano, que hoje é uma coisa, ontem foi outra, amanhã vai ser outra, daqui 5 anos a gente pode não ter uma ideia ainda certa do que é o metaverso, mas é certo que isso é um segmento de criptomoedas muito forte, muito valorizado, muito valoroso, mas também que é muito arriscado, né? Então, quais que são os riscos de alguém colocar dinheiro agora em criptomoedas no metaverso ou no próprio metaverso? Uhum. Tem vários aspectos na sua indagação, Renan. Eu diria que, para começo de conversa, essa oportunidade o número que você falou foi 8 bilhões, acho que é mais do que isso. Né? Trilhões. Trilhões. Então, 8 trilhões de dólares. De onde é que eles tiraram esse número? Né? E você já mencionou, tem Samsung, tem Heineken, tem Coca-Cola, tem McDonald's, todas essas empresas entrando nesses ambientes virtuais e mostrando produtos, enfim, experimentando, né? Construindo planos de NFTs, planos para o metaverso. O que significa tudo isso? Na minha visão, companhias, empresas, elas querem se perpetuar. Então, elas têm que estar sempre olhando para a próxima geração. O que a minha sobrinha faz durante o dia? Né? Onde é que ela está? O que ela está fazendo? Ela está jogando Roblox, ela está interagindo com as amiguinhas dela, está pedindo para o pai dela comprar o Robux, que é a moeda do jogo, para ela comprar os itens dela, para ela se expressar como uma pessoa naquele meio digital. Só que a grande diferença entre esse metaverso da Roblox é que ele é centralizado. Ele está em um servidor X, em algum lugar do mundo, e aqueles itens que você gastou dinheiro, que você sente que são seus, não são de fato seus. Eles estão em um servidor. Pode ser que isso mude? Pode ser. Mas essa não é a proposta inicial da Roblox e é a proposta inicial de um metaverso como o The Sandbox, por exemplo. Né? Então, a partir do momento em que você pensa que essas empresas querem se perpetuar e que elas têm que estar vendendo para a próxima geração e que a próxima geração, alguma hora, ela tem que dar um estalo, né? Poxa, peraí, esse negócio de itens digitais, isso aqui tem valor para mim. Então, eu quero estar no metaverso que vai me dar a possibilidade de eu rentabilizar algo que eu botei dinheiro lá e, poxa, isso é o movimento mais lógico, o pensamento mais lógico a se ter, né? Então, essas companhias, essa é a intenção delas, né? Você está vendendo para essas próximas gerações, interagindo aonde essas próximas gerações vão estar interagindo. Então, beleza, bem aí você já tem um fluxo econômico que está funcionando, empresas que querem vender no lugar certo, na hora certa. Uhum. E aí a gente entra na parte a gente está falando de cripto aqui, onde é que a moeda entra, né? Onde é que o Sand entra, onde é que o token do Maná entra. Eles são tokens de... o Chris Dixon é um investidor da A16Z, ele tem uma definição de Web3, né, que, enfim, esses conceitos eles meio que se misturam, né, metaverso, Web3, cripto. Ele tem um conceito muito bom para a gente entender qual é o papel do token em uma criptoeconomia, né, em um metaverso, por exemplo, que é você ter essas relações de governança, porque o protocolo ele tem uma forma como você pode agir lá dentro, e tudo isso é orquestrado através do valor econômico que são esses tokens. Aí você me pergunta, poxa, mas isso está muito arriscado, isso está muito novo, isso pode mudar. Qual é a nossa postura para quem está chegando agora no mercado através da Empíricos? Para quem não sabe, eu trabalho na equipe do Vinícius Bazan, a gente tem 2 assinaturas lá na Empíricos, que é o Crypto Legacy Exponential, e a gente dá às pessoas não só indicações de investimento, mas também o conhecimento por trás da tecnologia, das narrativas, e por que tudo isso, toda essa evolução tecnológica faz sentido no âmbito socioeconômico de interação entre nós mesmos. Então, poxa, será que vale a pena você investir em algo que é tão novo? E aí é que tá, o nosso approach você tem que se expor da forma correta. Porque como é algo extremamente novo, e a gente está falando da internet lá nos anos 2000, uma adoção que na verdade está muito mais acelerada, potencialmente por causa da própria internet, que, enfim, você não tinha uma outra internet para você ter acesso à internet, né, digamos assim. E agora você tem a internet para ter acesso a essa nova internet, digamos dessa forma. Ou seja, o potencial de crescimento, a forma como isso se alastra é muito mais rápido. Então, você não se expor a isso te deixa aquém das evoluções do mundo, de como, para onde o mundo está progredindo. Né? Então, não adianta você querer continuar no mito da caverna,
né? Enfim, sem interagir com o mundo da forma como o mundo que você vai sair perdendo, eventualmente. Então, o melhor approach para isso é você se expor da forma correta, entendendo que essas tecnologias são experimentais. Se você for pensar no Bitcoin, que é a criptomoeda, e é uma criptomoeda, né? Dentro de que a gente chama de criptomoedas, a gente tem inúmeros nichos. Criptomoeda é um nicho dentro de criptoativos. E o Bitcoin ele foi a primeira iteração de o que é uma economia cripto. É o mais testado, né? Já teve o banimento da China, já teve um monte de estresse com o Bitcoin, e ele ainda está aí, ele está funcionando de forma descentralizada e ultra resistente, como nenhum outro sistema financeiro, sistema, na verdade, no mundo. Então, até o Bitcoin ele é ultra volátil. E aí a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto do porquê que é volátil, né? É volátil em relação ao dólar. O cripto é um mercado que não fecha, é um mercado que não tem trava, como o mercado de bolsa. Então tem toda uma série de riscos que a gente tem que estar, de fato, prestando atenção, e é isso que a gente faz na Empíricos, no caso. Mas, resumindo a ópera aqui, você ficar de fora é pior do que você pôr ali um capital que você não vai precisar, mas que você sabe que a capacidade de exponencialidade de você ter aquele capital ali é algo que, em teoria dos jogos, isso faz sentido. Né? Faz muito mais sentido você se expor um pouco do que você não se expor nada. Então, eu diria que é por aí. Tem sim os seus riscos, você tem que entender. Nem todo mundo tem tempo de estudar esse negócio, entender, e é por isso que a gente oferece um curso, a gente oferece cobertura de vários dos melhores ativos que a gente acredita nas melhores teses, a gente vai atrás das melhores teses, e é essencialmente o nosso trabalho, né? A gente cortar esse tempo de pesquisa, a gente cortar esse tempo de análise para as pessoas conseguirem se expor de uma forma razoável. Uhum. Não, legal você falar isso, Walter, porque é interessante, porque muitas vezes a gente recebe algumas perguntas, né, de leitores aqui do Seu Dinheiro, que falam justamente isso, né? Eu quero ganhar dinheiro com isso. Dá para você ganhar dinheiro tanto vendendo bala no farol, quanto investindo em criptomoedas, né? E a questão é que ambos podem dar 1.000, quanto podem dar 0, né? Quando você fala de se expor ao universo do metaverso, a criptomoedas do metaverso, você tem alguma indicação assim de quantidades? Por exemplo, eu tenho uma carteira que ela está dividida em renda fixa, fundos de investimento, ações e criptomoedas. Qual que tem que ser a parcela de criptomoedas, assim, ou depende muito da minha renda, da minha disponibilidade, enfim? Depende muito depende da pessoa, né? Qual é a regra de bolso que a gente utiliza na Empíricos? Olha, 5% do seu capital, no máximo. E aí esses 5% você sai quebrando nos diversos nichos. Né? Preferencialmente, você vai construindo essas posições ao longo do tempo. Então você começa com os ativos que eles são menos voláteis, mas ainda assim eles são voláteis pra caramba em relação a ações. Né? A ação num dia bom, ela vai oscilar o quê? 3%, 4%? Num dia absurdo, 7%, 8%. Cripto no dia bom valoriza 20%, no dia muito ruim cai 40%. Né? Logicamente, essas quedas, elas, pelo menos para o Bitcoin e para o Ethereum, principalmente, que são as maiores, né? Conforme a adoção delas vai crescendo e as pessoas vão entendendo o motivo por detrás delas, por que a adoção faz sentido, essas oscilações elas tendem a diminuir. Porque quão maior vai ficando aquele negócio, né? Por exemplo, o que é mais fácil de você causar turbulência? Você jogar uma pedra dentro de uma piscina ou você jogar a pedra dentro de um copo? Então, conforme a piscina vai crescendo, menos ela vai oscilando. Então, por isso que quando você entra antes, você sai ganhando. Né? Como meu pai, eu sempre repito isso, meu pai sempre fala ainda, né, para mim, quem chega cedo bebe água limpa. Então, a regra de bolsa que a gente usa é 5% no máximo para você estar exposto a cripto. Tem gente que tem mais do que isso, tem gente que tem 10%, tem gente que tem 50%, tem gente que tem 100%, tem. Eu tenho mais do que 5%, mas eu também não tenho 50% do meu capital em cripto. Agora, é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. É uma forma de, eu não vou nem dizer poupança, né? Porque um ativo que eventualmente você possa apostar errado, um ativo menor, menos consolidado,
pode dar BO, pode dar ruim, existe riscos, né? Não vou ser otimista a ponto de ser ingênuo, né? Por isso que você tem que fazer uma diligência muito aprofundada sobre o que você está fazendo, que você está botando dinheiro, e por isso que a gente parte dessa premissa de, olha, eu vou botar aqui um dinheiro que eu não vou precisar, e que eu estou disposto a perder. E eu nem gosto muito de falar disposto a perder, porque ninguém está disposto a perder dinheiro, né? Eu diria assim, que você esteja disposto a ver oscilar bastante ao longo do tempo. Essa é a premissa. Uhum. Paciência, né? Que no longo prazo o cripto se prova ser uma coisa bem resiliente, tanto a inflação quanto a essas turbulências de bolsa, dos mercados e tal, né? Agora, Walter, saindo um pouco dessa parte de criptomoedas, né? Eu queria ir mais para a questão de plataformas, né, em cripto, né? Que a gente fala que esse é um mundo muito descentralizado, né? Ou seja, não tem as DAOs, por exemplo, né? As empresas sem CEO, ou empresas descentralizadas, elas não têm uma cara ali, uma pessoa com quem você possa eventualmente brigar ou xingar ou culpar por qualquer problema na plataforma, né? Como você falou, são vários desenvolvedores, muitas dessas criptomoedas têm código aberto e tal, mas, por exemplo, eu agora comecei a usar o navegador Brave, né? Que é aquele que recompensa por propagandas com criptomoedas. Ele não só é mais rápido do que o Chrome, como também essa questão de bloquear, adblock dele é simplesmente sensacional. Eu fazendo propaganda de graça aqui. Mas assim, eu tive um problema com o navegador que eu não conseguia acessar, enfim, minha carteira lá, e não tem o que fazer. Simplesmente não tem uma ouvidoria que você pode chegar lá e falar, olha, deu problema aqui e tal. O único banner que colocam para você ali quando você tem algum problema o negócio é sentar e esperar, né? Então, pensando mesmo nessa liberdade que as criptomoedas dão, né? Falando do navegador, mas aí pensando também no metaverso, né? Claro, ou em outros protocolos de DeFi, né? Quando a coisa aperta, né? No final das contas, quando tem algum problema, essa liberdade ela não acaba sendo muito de deixar o usuário na mão, da gente ficar meio sem muito ter o que fazer, não tem com quem reclamar no final das contas, né? Isso não pode ser até ruim para as criptomoedas, para a plataforma e para os desenvolvedores? Renan, tudo volta para a fase em que a gente está, né? O Bitcoin ele é um adolescente de 13 anos, né? Então é uma fase muito conturbada da vida do Bitcoin, né? Ele está passando por uma série de mudanças. E aqui eu estou usando o Bitcoin como uma proxy para o mercado cripto, tá? É uma série de mudanças. Então, tem muita coisa para a gente melhorar, né? Isso aí que você fala de, poxa, mas será que não deixa o usuário na mão? É porque justamente essa noção que a gente tem do mundo centralizado, né? A gente sempre pensa em quem é o responsável por isso aqui, né? Quem é o responsável por esse serviço que eu estou utilizando? Com quem é que eu falo? Cadê os meus direitos? A gente foi ensinado essa ideia de direitos, né? Que o direito ele vem da sociedade que a gente participa e que a sociedade ela funciona de um jeito tal e as leis delas são praticadas através do enforcement do governo, que tem uma força que é, enfim, os militares, a polícia, a sociedade funciona desse jeito. Então, por isso que, às vezes, esse negócio de descentralizar tudo no espaço da Web3 é tão confuso, às vezes, para as pessoas. Isso aí é verdade que você está falando. Pô, quem é que eu vou reclamar aqui, né? Então, eu diria que isso é até uma consequência eu apelidei de efeito Peter Parker. Web3, ela dá poder ao usuário, ela dá poder, mas ao mesmo tempo ela requer responsabilidade. Né? Então, essa é sim uma desvantagem, mas faz parte do procedimento, faz parte do processo. Né? De você estar criando a tecnologia, dela ter as falhas, atrapalha um pouco, porque as pessoas, elas quando você entra nesse espaço, você entra um pouco sem a devida educação sobre o espaço, né? Como é que ele funciona, quem são os players aqui dentro. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um problema com a sua MetaMask. O que você pode fazer? Olha, no máximo, você pode mandar um e-mail para a MetaMask, tentar conversar com o time de desenvolvimento, perguntar o que está acontecendo, mas você tem que entender que cripto, você está por sua conta e risco. Né? Então, é uma coisa muito de comunidade e as pessoas, para quem está entrando, às vezes não entende o que é comunidade, né?
Onde é que estão essas comunidades, meu Deus? E elas são grupos que se juntam na internet como plataformas, por exemplo, uma das mais usadas é o Discord. Se você não conhece o Discord, recomendo você procurar alguma coisa que você gosta, talvez até uma influência de Instagram, não sei, que tenha o Discord. O Gary Vee é um dos melhores exemplos. O Discord é uma plataforma que começou a ser usada para videogames primeiro, e a gente mesmo utiliza na equipe de cripto lá da Empíricos para se comunicar. Então a gente tem várias pastas organizando o que a gente está conversando lá. E quando você pensa em protocolos, por exemplo, um marketplace de NFTs, ele vai ter um Discord dele, em que você vai ter diversos grupos, um servidor, né, do marketplace, em que você vai ter vários grupos dentro desse servidor, e desses grupos as pessoas estão comentando de vários problemas. Ali é onde as comunidades elas estão se comunicando. Então é um outro approach completamente diferente. Você não vai ter um saque, um 0800 que você pode ligar e peraí, eu não consegui fazer meu check-in aqui, bloquear aqui minha passagem, como é que eu faço para resolver? Não vai ter isso. Né? Não tem o governo ali resguardando seus direitos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender como é que funciona. 2, você tem que entender com que protocolo você está interagindo. E 3, conhecer pessoas, né? Preferivelmente seus amigos que estejam aí interagindo já com enfim, protocolos de cripto, Web3, de uma forma que você não vá ali chegar, enfim, tomar um golpe ou sofrer um phishing, por exemplo, que é quando você clica em algum link falso e aí rouba suas moedas. O que acontece, né? Eu mesmo já é uma dor e uma cicatriz do aprendizado, né? Já entrei em link de conversa que não deveria ter entrado e perdi umas moedinhas, mandei para um endereço que era falso. Isso acontece mesmo. Aí é ruim, né? A gente fica com aquele sentimento de, putz, logo eu, né? Mas não perdeu muito, pelo menos, né? Não perdi muito. Até foi uma brincadeira. A gente estava na equipe de cripto e falaram que eu tinha sido batizado. Né? Mas cedo ou mais tarde aconteceu. Certamente. Mas, Walter, ainda eu queria continuar um pouquinho nesse ponto da descentralização, porque eu acho, pelo menos pessoalmente, né? Eu entendo que essa parte da comunidade ela é muito importante, da gente ser educado mesmo numa comunidade cripto, com liberdade econômica, principalmente econômica, né? Mas com toda essa liberdade que envolve o mundo cripto, essa falta de pessoas de cima para baixo para controlar uma plataforma, como acontece com o Facebook, como acontece com outras redes sociais. Por exemplo, o BitClout, né? Que é uma rede social nova aí que surgiu e, enfim, é como se fosse um Twitter, um Facebook lá, né? Eles não têm muito esse problema que a gente tem hoje, né? Com, por exemplo, liberdade de expressão, né? Que, enfim, agora a gente tem fake news, que não é uma coisa nova, né? Mas agora está sendo potencializado pelas redes sociais, discurso de ódio de diversos lados. Como que isso é uma questão para o mundo cripto, né? A minha pergunta no sentido de que como que você vai lidar com esse tipo de coisa? Não vamos falar nem de questão de liberdade de opinião, porque isso pode às vezes ser muito maleável, né? Mas, por exemplo, conteúdos de pornografia são proibidos em plataformas, em redes sociais abertas, né? Como é o Facebook, como é o Twitter. Como é que numa plataforma descentralizada dessas a gente vai conseguir coibir esse tipo de coisa, né? Porque eu não quero estar numa mesma plataforma que eu tô ali vendo um vídeo de gatinho, por exemplo, conversando com meus amigos, e de repente tem alguma exposição, assim, alguma coisa que não é do meu interesse, ou mesmo tá numa mesma plataforma que pessoas que propagam discursos de ódio contra minorias, contra pessoas negras, mulheres, gays, enfim. Como é que a comunidade cripto lida com essa questão? Novamente, muito experimental ainda, mas o que eu posso te responder com certeza, né? Tem esse conceito em cripto que se chama stake. Né? E stake é basicamente aquilo, a tradução livre aqui seria aquilo que você bota, né? Aquilo que é o skin in the game. Então, por exemplo, existem alguns estudos e alguns protocolos que já estão tentando usar, por exemplo, NFTs como uma forma de identidade dentro da sua, enfim, dentro de alguma plataforma. Que, assim, sua carteira digital, de uma certa forma, já é, né?
Uhum. Então, essa capacidade de você identificar um certo indivíduo, uma certa entidade dentro de uma plataforma dessa, também podendo punir essa entidade através do stake dela, porque para ela estar participando ali, ela tem que ter uma skin in the game. Então, ela deposita uma certa quantia financeira, uma moeda de um protocolo X, por exemplo, para ela também estar passível de ser julgada ou tratada pela comunidade. Né? Então, é uma forma de você conseguir coordenar incentivos dentro de uma rede. Você estabelece identidade através de um token não fungível, você sabe que não vai ter dois dele, e é esse o conceito de fungibilidade, né? Você consegue trocar uma nota de 10 para uma outra de 10 sem nenhuma, enfim, sem nenhuma confusão. Você pode trocar e não vai fazer diferença. Agora, você, por exemplo, trocar uma obra de arte pela outra, você não consegue. Esse mesmo conceito a gente consegue aplicar para identidade dentro de uma blockchain, dentro de uma plataforma social descentralizada, que a gente ainda está extremamente experimental aí, né? E uma forma de você punir um comportamento ruim seria um sistema de votação, como, por exemplo, a gente tem um Quora da vida, que é uma rede social em que pessoas postam perguntas, outras respondem, as melhores perguntas elas vão ascendendo para o topo conforme as pessoas vão votando no thumbs up, ou ela vai descendo, as pessoas votando no thumbs down. E para uma pessoa eventualmente ser punida, ela poderia, por exemplo, ter o staking, ser feito o que a gente chama de slashing, que é você punir a pessoa cortando enfim, aquilo que ela depositou para estar participando dentro daquela rede. Então, existem alguns mecanismos, e a gente volta para aquela história do Chris Dixon, né, que você participar de Web3 é você ter todos esses mecanismos de governança orquestrados pelo token, pelo valor econômico, em que todos os participantes ali estão concordando, assim como a gente concorda com o governo de usar o real ou o dólar, concordando de usar aquele valor monetário para transacionar entre si. Uhum. Não, legal isso, Walter. Eu não conhecia essa técnica e achei bem interessante, né? Porque isso realmente é um problema, aspas, né, da descentralização. Mas para frente a gente vai ver se isso realmente é efetivo ou se realmente é necessário, né? Sim. No Papo Cripto 1000, quando você voltar aqui, a gente vai levantar essa questão novamente, né? Com certeza. Certo. Com certeza. Então, Walter, seguindo aqui as nossas perguntas, né, os nossos questionamentos, recentemente a Phantom chegou a ter uma queda pontual, né, de 30%, depois que um dos desenvolvedores, o André Cronje, ele saiu do projeto. E a gente vê muitas criptos que os próprios desenvolvedores são muito ativos, né? O Vitalik Buterin, lá, o cofundador do Ethereum, ele é muito ativo nas redes sociais, ele até fez uma postagem elogiando, né, de certa forma, o Bitcoin, defendendo a Ucrânia, e ele é muito ativo nas redes sociais, assim como outros desenvolvedores de outros projetos também são, né? Mas, depois dessa queda, né, de 30% da Phantom, qual que é o ensinamento que fica, né? Por que esses desenvolvedores entrando e saindo dos projetos são tão importantes, e sendo que, né, a gente tem muitas criptomoedas com código aberto, com participação da própria comunidade no desenvolvimento do projeto. Por que eles fazem tanta diferença assim? Olha, no caso da Phantom, ela foi um caso peculiar, né? Porque você tem um cara que é um ultra de um engenheiro de computação, que é o André Cronje, um cara que entrega produtos, né? Ele entregou outros produtos também, como Keeper V3, por exemplo. E que ele é aquele cara de estar desenvolvendo produtos para DeFi. E como ele mesmo escreve no Medium dele, você desenvolver para DeFi é extremamente desgastante. Por quê? Porque você está respondendo ali a uma série de pessoas que nunca vão estar satisfeitas. É impossível satisfazer todo mundo. Então tem toda essa questão de você ter um embate da internet, que por si só a gente já sabe que é um pouco agressivo, as pessoas elas não medem palavras na hora de se expressar em um comentário, na hora de deixar, enfim, uma avaliação. Se ela se zanga a 80, se ela tá feliz a 80, né? Aqui e acolá você vai ver o meio termo. Então, energia para o hate é muito forte, né? Pelo menos é essa a percepção que a gente tem hoje em dia. Logicamente,
não é generalizado isso, né? Mas é uma percepção de forma, olhando para o todo, olhando para certos eventos que a gente vai, enfim, experienciando ao longo da história da internet. Sim. Mas qual a diferença qual a peculiaridade desse caso aí do Cronje, né? Ele começou a desenvolver outros projetos com esse outro cara também da comunidade de DeFi, que era o Daniele Siesta. E aí começou uma série de estranhamentos, digamos assim. O Daniele Siesta já era associado a um outro cara que era envolvido naquele escândalo da Quadriga CX, que era uma corretora do Canadá, que roubou um monte de gente. E o projeto... E aí foi revelado que esse tal de Sifu era o cara que estava envolvido nesse outro projeto da Wonderland. E aí o Cronje também sofreu um blowback aí, uma cotovelada da comunidade depois que começaram a descobrir esses escândalos, né? Então ele é um cara que ele era o desenvolvedor, o cara que de fato ia lá, fazia o projeto, delineava a visão de longo prazo, e o Siesta era mais o cara da comunidade, o marqueteiro, o cara que fazia a imagem, o cara que ia para frente, o cara do Frog Nation, como ele chamava, né? Então, quando você vê isso, a gente tira, lendo as próprias publicações dele, né, do desgaste que ele já tinha com o DeFi, e de toda essa confusão com o Siesta, você já começa a ver que ele é o tipo do cara que gosta ali da computação, que gosta de entregar o produto, ele não gosta desse tipo de confusão. Então, acho que nesse caso aí, para ele chegou um ponto em que a irritação dele, o benefício marginal dele estar produzindo para DeFi era muito aquém do estresse que ele estava pegando, né? Do blowback que ele estava pegando da comunidade, de todos esses escândalos aí, que era uma coisa que ele... Acho que, assim, pensando racionalmente como uma pessoa, não é uma coisa que eu queria para mim, né? Especialmente eu já tendo toda uma condição financeira fenomenal como é a que ele tem. Então, eu acho que esse é um caso particular. Agora, a gente tenta extrapolar isso, analisar em outras esferas, né? Poxa, Ethereum, Vitalik, se o Vitalik do nada jogasse as coisas pro alto e falasse que não queria mais nada com isso, né? Bom, a importância dos líderes, elas ainda existem, né? Porque, enfim, até no Bitcoin, a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Essa talvez seja até uma grande vantagem do Bitcoin, o fato de você ter só a Bíblia do Bitcoin, que é o white paper, você ter a comunidade e o desenvolvimento que é tomado de uma forma, enfim, concentrada nos desenvolvedores do Bitcoin, né? A liderança, sim, dependendo do protocolo, ela vai ter mais relevância, menos relevância. Agora, por exemplo, o time da Ethereum, você vai ter uma quantidade de desenvolvedores muito grande, muito grande. Então, conforme aquele capital intelectual ele vai se desenvolvendo em uma plataforma que tem um sistema de codificação específico. No caso da Ethereum, eles usam Solidity, que é uma linguagem de programação específica. Na Polkadot você vai ter outra. E lá o líder já é o Gavin Wood, né? E, logicamente, tem também os paralelos a ele, Robert Habemeyer, enfim, outras pessoas. Lideranças são importantes para a gente entender o direcionamento de onde o desenvolvimento daquela plataforma está indo, né? Então, eu não tiraria a importância desses desenvolvedores. Eu acho que o caso do André Cronje foi uma peculiaridade, foi uma coisa ali mal formada, que ele se associou com um cara que não era legal. Eu não vou entrar aqui no mérito do Daniel Siesta, mas, enfim, a situação foi toda muito estranha e rolou esse desgaste, que eu acho que não rolaria para, por exemplo, um protocolo muito maior, muito mais testado do que a Ethereum, que até já rolou, né? Se a gente olhar para, se não me engano, 2017, não me lembro o ano exato, mas a época do DAO Hack, que foi quando teve aquele hack milionário lá da primeira DAO da Ethereum, em que teve o fork, né? E aí foi criado o Ethereum Classic e o Ethereum como a gente conhece hoje. Isso aí também foi uma época, o próprio Vitalik mesmo fala, que foi extremamente difícil para ele, foi a época mais difícil da vida dele. Então, essas coisas acontecem, lideranças são importantes, mas se de fato a comunidade de capital intelectual se desenvolveu nessa plataforma, ela tende sim a sobreviver no longo prazo. E é por isso que a gente gosta de Phantom também, né? A gente continua olhando para o protocolo, logicamente com as ressalvas que a gente já tem pelo fato do maior líder, do dono da visão, né? Da pessoa que, enfim, criou o protocolo e compartilhou aquilo com o mundo. Isso fragiliza, a gente olha de uma forma diferente, mas se ainda tiver aquela força motriz promovida pela a comunidade, de forma que
os chats ainda estejam se desenvolvendo, as ideias estejam acontecendo e sendo implementadas. Se o projeto continuar, beleza. Mas, logicamente, vai ter esse impacto, sim, de curto prazo da falta da liderança, da saída de uma liderança. Não, legal. Você falou que vocês ainda estão de olho na Phantom, né? O que ela faz e por que ela ainda é valiosa na visão de vocês? Ela é uma plataforma, uma plataforma de primeira camada, que ela é, como eu posso dizer, ela é otimizada para DeFi, ou seja, para finanças descentralizadas. E um grande imbróglio que a gente tem agora na Ethereum é essa coisa de taxas altas, né? Então, para você operacionalizar qualquer coisa na Ethereum, você vai ter que pagar uma taxa muito alta. E isso aí é devido à alta demanda pelo bloco da Ethereum, né? Toda blockchain ela faz a mesma coisa. Ela encaixa dados dentro de blocos, só que de maneira diferente, né? O Bitcoin ele encaixa valores monetários, né, digamos assim, valores de Bitcoin ali dentro do bloco. A Ethereum ela já é mais abstrata, ela consegue guardar dentro de um bloco estados, né, states, que a gente chama no computador. Então, por exemplo, você tem uma série de smart contracts que rodam em cima da Ethereum. Esses smart contracts eles têm informações de, enfim, transferências entre pessoas, interações com o contrato. Essas interações, esse estado, uma foto, né, de todas aquelas operações que aconteceram até tempo X. Elas vão mudando ao longo do tempo e toda a blockchain ela tem que estar, todos os computadores que estão executando essa blockchain, que são os nós, eles têm que estar sabendo qual é o estado de toda a blockchain, qual é o estado de todos os smart contracts. Pelo menos os nós que executam full node, que a gente chama. Eles baixam toda a informação da blockchain para o computador deles, que logicamente é um computador que não é esse aqui como o meu comum, né? É o mais aprimorado, digamos assim, de forma a poder produzir blocos. Entendi. Não, muito legal. Nossa, é impressionante como a gente estuda e do nada surge uma coisa totalmente inovadora, diferente, que, enfim, a gente tem que estudar um pouco mais, né? Sempre. Walter, então, ainda falando, né, de desenvolvedores, de criação de criptomoedas, de avanços, eu não posso deixar de fazer a nossa pergunta sobre meme coins, né? Que é a criptomoeda, né? O Dogecoin, a criptomoeda do Elon Musk, que, enfim, desperta ódios e paixões de todo mundo, né? Mas uns meses atrás, a Dogecoin Foundation iniciou uma série de atualizações para tornar o protocolo mais ou menos sério, né? Eu não acompanhei muito como é que estava esse desenvolvimento, mas até o momento o Dogecoin ainda é uma meme coin, né? E aí surgiram outras várias, né? Shiba Inu, Baby Shiba, enfim, todas as moedas de todas as marcas de cachorro. Tem um Inu do Will Smith também. O Inu do Will Smith, é verdade. Todas essas meme coins que a gente está vendo por aí. Então eu queria te perguntar, Walter, o que você diria para alguém que chega para você e fala, Walter, eu encontrei essa criptomoeda, esse Baby Shiba, eu vou colocar toda a minha grana nela. O que você diria? Eu sempre falo a mesma coisa, Renan. A gente tem uns plantões, né, na Empíricos, uma hora semanal que a gente senta com os assinantes e eles vêm com essas perguntas para a gente, né? O que você acha de Shiba? Shiba, interrogação, Shiba. E a gente sempre fala, eu sempre falo, olha, isso não é um investimento. Por quê? Porque quando a gente recomenda alguma coisa, eu tenho que ter, não certeza, mas eu tenho que ter uma boa probabilidade de que daqui a um ano, eu tenho que ter um fundamento de que daqui a um ano esse protocolo ele simplesmente não vai desaparecer, que ele simplesmente não vai desvalorizar 90%. Eu tenho que ter algum respaldo daquilo que eu estou propondo para uma pessoa investir, né? Aliás, não é só a recomendação, ela leva meu nome também, né? Então tem toda essa questão. Então, a primeira coisa que eu falo é, olha, isso não é um investimento. Número 2, eu acho que você investir numa meme coin, ela se aproxima muito mais de um ticket de loteria, que não expira, a princípio, do que de um investimento. Então, de forma bem sucinta, eu diria que é isso. O Elon Musk compra o 9% do Twitter, quer fazer uma reforma no Twitter, quer talvez aí mudar como é que censura vai ser tratada no Twitter.
talvez Dogecoin no futuro seja a moeda do Twitter. Não sei o que pode acontecer. Né? Pode ser que algum dia Dogecoin ganhe fundamentos. Não sei. Mas agora, da maneira como está, eu acho que meme coins não é o jeito de você se expor para esse mercado. Se você tem seus $100 que você quer apostar, e aí sim, esse aí é o dinheiro que eu falo, olha, você quer botar o dinheiro que você esteja disposto a perder, você bota no meme coin. Aí sim. Não é o dinheiro que você está disposto a oscilar dentro muito ao longo do tempo. É o dinheiro que você, de fato, está disposto a perder, você bota no meme coin dessa. Num dia pode ir, não a zero, né? A zero, pelo menos você perdeu só tudo, né? Mas, cara, é impressionante, porque algum tempo atrás eu estava acompanhando, né, essa história do Dogecoin, e ele teve uma perda, assim, eu não vou lembrar agora exatamente o período, mas a perda foi de, assim, 60%, 70%, e nos pontos chegou a quase 80%, 90%. Eu falei, cara, imagina, você tem R$1.000, o negócio simplesmente sumiu, né? Perda de 80%, 90% é desaparecer. E você falou realmente, né? O seu nome está indo ali, então você precisa realmente ter fundamentos, ter comprovações de que o projeto não vai desaparecer ou não vai vir um Elon Musk, assim, da vida. Eu não sei, o Elon Musk ele parou meio de fazer esse tipo de movimentações do mercado, né? Tem mais alguém que gosta de uma piadinha no Twitter, alguma coisa assim, para fazer o preço de alguma cripto movimentar? Olha, assim, de cabeça... Não, o Elon Musk ele é muito peculiar. Ele é único, aquele cara. A gente está falando de criptomoedas ainda, né? O caso dele é um caso muito peculiar. E assim, Dogecoin está dependendo do Elon Musk, da próxima coisa que ele vai falar. Eu tenho zero chance de prever o que ele vai falar. É só você olhar pelo último post dele, né? Ele postou não sei se você viu, a foto dele fumando maconha do Joe Rogan e falando que a próxima reunião do Twitter, do board do Twitter, vai ser lit, vai ser da hora. Fantástico. Fantástico, fantástico. Não, imagina para quem está nos ouvindo aqui, né? Quem está nos vendo, imagina você colocou seu suado dinheiro, que é difícil de ganhar, né? Num protocolo, fala agora vai, e o cara posta uma coisa dessas. Fala que não vai aceitar mais Dogecoin, não gosta. Aí Dogecoin vai pro buraco. Não gosta. Acabou. Exato, né? Ou pior, né? Ele fala que a próxima reunião do Dogecoin Foundation, a gente vai estar todo mundo ali com baseado aceso para a gente fazer as decisões mais importantes do protocolo, né? É de se pensar, né? Aí é lua, aí é lua. Aí é lua. Bom, Walter... Mas só na última linha do Dogecoin, né? Se você pensar até pelo market cap dele, não tem muito mais assim para onde ele ir, tá? Porque o Dogecoin já está bem grandinho, né, em termos de market cap. Então, a valorização relativa que você pode ter, mesmo se o Elon Musk falar que Dogecoin, ele vai levar o Dogecoin para Marte, em termos relativos não vai ser tão grande, né? Como se você botasse na moedinha do Bob Esponja, que eu acho que foi uma das que subiu mais aí no ano passado. É sério isso. Tinha uma moeda do Bob Esponja. E aí ela, não sei se ela já sumiu, não sei o que foi, mas teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que perdeu muito dinheiro com ela. Entendi. O Dogecoin ele chegou meio que num patamar, né? Até o mesmo próprio protocolo não tem muito mais novidade do que fazer com ele, né? Ainda não, né? Não sei. Pode ser que... eu não estou muito por dentro do que a Dogecoin Foundation está fazendo, para te falar a verdade. Mas, poxa, olha, eu não tenho preconceito, Renan. Se tiver fundamento, se fizer sentido, a gente vai olhar. Legal, não, bacana. Vamos ficar de olho. Quem sabe no próximo Papo Cripto 1000 aqui, a gente traga... Estamos recomendando o Dogecoin. Ó que eu vou gravar, eu vou recortar esse take aqui e te colocar na internet, hein? Não tira de contexto não, cara. A gente, jornalista, a gente é conhecido por fazer esse tipo de coisa, né? Cuidado. Recorta assim e coloca o nome do Walter ali. Walter, analista da Empíricos recomenda Dogecoin. Nossa, pode deixar que da minha parte eu não vou fazer isso. Se esse corte cair na internet, não foi culpa minha, pode ficar tranquilo. Estou aqui deixando de onde você, Renan? Muito bom. Walter, a nossa última pergunta aqui do Papo Cripto, que nenhum convidado consegue escapar, não importa qual escapatória tenha, ele não consegue sair dessa pergunta, que é a nossa pergunta do próximo milhão, né?
quais são os projetos que você está olhando, que você está investindo, que você está de olho, que você acha que vão disparar. E só lembrando aqui para o pessoal que está nos assistindo, está nos vendo, essa não é uma recomendação de investimento do Walter. Aqui a gente tem mais uma ideia de dar umas pistas para vocês do que o Walter está olhando, não, um especialista está de olho. E se você quiser, lógico, ter uma indicação do Walter, vá lá na Empíricos e acesse os cursos, né? Os relatórios de investimento de toda a equipe, que ali sim tem indicação de investimento. Aqui a gente está mais de olho no cenário macro. Então, Walter Rebelo, é com você. Bom, Renan, uma das coisas que a gente está muito de olho esse ano, bom, número 1, e aqui o pessoal pode até falar, não, mas escolher Ethereum é muito fácil, né? Porque Ethereum, ela de fato tem atualizações poderosíssimas chegando esse ano, que vai ser o The Merge, vai ser a migração para o Proof of Stake, vai ter uma redução de emissão de Ethereum de até 90%. Quem já viu o halving do Bitcoin, para quem não sabe, halving é um processo que está escrito no código do Bitcoin, que a cada aproximadamente aí, 4 anos, vai uma Copa do Mundo, logicamente tem uma medida exata em blocos, se eu não me engano são 21 mil ou 210 mil blocos, agora não sei de cabeça, mas é alguma coisa com esses 21 aí, tá? A emissão de Bitcoin, ou seja, toda vez que um bloco é minerado por um minerador, a recompensa dele cai pela metade. Então, já foi 25 BTC, agora passou a ser 12,5, aí 6,25, aí vai caindo pela metade durante essa duração. Então, você vai aumentando a escassez do Bitcoin, dado que uma demanda está aumentando, né? Então, você tem uma oferta que cada vez está diminuindo, para uma demanda, a adoção que está crescendo, países que estão interessados, bancos que estão querendo se expor, beleza. Ethereum, ela vai ter uma queda de emissão que é 3 vezes maior do que um halving do Bitcoin. Nossa. Isso é absurdo, porque na hora que a gente pensa em que, para que serve o Ether? De onde é que vem a demanda do Ether? Você tem mais de 3 mil aplicativos descentralizados que rodam em cima da Ethereum, que para toda vez que você interagir com eles, seja em DeFi, seja em jogos, seja em protocolo de loteria, N aplicações que você tem em cima da Ethereum, você precisa ter Ether na carteira. Para você pagar o minerador, futuramente o validador, para você interagir com aquele protocolo. Então, você basicamente... O Ether é a gasolina do carro, né? Você não vai deixar de comprar gasolina, ou vai? Não. Então, tá aí a força da demanda, né? Então, poxa, 1,5 milhão de transações por dia que utilizam Ether, com a emissão caindo 90%, numa rede que vai ser 99% mais eficiente de forma energética, com a migração para o Proof of Stake, que você não vai precisar minerar, enfim, gastar tanta energia quanto você gastava antes. Tudo isso aí faz muito sentido, um capital intelectual acumulado muito grande, todos os protocolos, as Layer 1s, né, essas outras plataformas de smart contracts como Avalanche, Luna, Polkadot, Cosmos, todas querem integrar com Ethereum, querem ser o que a gente chama de EVM compatível, EVM sendo Ethereum Virtual Machine, que é esse computador virtual que é Ethereum, essa capacidade de você processar estados, né, de contratos inteligentes. Então, você tem toda essa tese muito bem formada para Ethereum, você tem interesse institucional, é algo que, se você não está investindo em Ethereum, você está deixando dinheiro na mesa, isso é um fato. Então, Ethereum é uma das apostas, eu não diria nem aposta, eu diria que é uma certeza para mim, que Ethereum é um bom call. Uma outra tese, agora ainda puxando um pouco para Ethereum, né, é que Ethereum, apesar dela ter todas essas desenvolvimentos muito bons, muito fortes para ela ainda assim, mesmo com o The Merge, Proof of Stake, ela tem um impedimentozinho ali que dificulta o usuário novo entrar, que é o que a gente já comentou, taxas de transação. Você tem taxas de transação que são altíssimas porque a demanda é muito alta por um espaço no bloco que é limitado. Como é que você soluciona isso? Você tem essencialmente 2 soluções para isso, que são o que a gente chama de soluções de escalabilidade, né? Então, você tem protocolos que funcionam em cima da Ethereum como uma forma de contrato inteligente, que todas as transações acontecem nessa plataforma que está em cima da Ethereum, elas comprimem essas transações e disparam lá para a Ethereum, só uma prova de que todas aquelas transações aconteceram, e aí você faz com que a taxa de transação ela seja mais barata. Essa é a solução em que você tem protocolos que dá para você investir.
Um deles é Matic. Gosto muito de Matic, acho muito bacana. Tem uma série de soluções de escalabilidade, e aqui a gente vai entrar no Techniques, né? Mas enfim, se você quiser saber mais disso, vai lá na Empíricos, confere as nossas 2 assinaturas, né? Tanto Exponential Coins quanto CryptoLegacy, que a gente fala desse tipo de coisa. Se você está interessado, também pode não estar interessado, pode só querer saber comprar, tem para todo mundo. Enfim, as soluções que a Matic oferece, ZK Rollups, sidechains, que são maneiras de você escalar a Ethereum com diferentes parâmetros de segurança. E aí elas são adaptadas para outros protocolos que querem construir em cima dessa solução de escalabilidade, como, por exemplo, jogos, soluções de DeFi, né, protocolos de finanças descentralizadas, por aí vai. Matic, um call muito estrutural que eu gosto bastante. Uma outra paixão minha é NFTs, arte, música, porque eu venho, minha formação também, agora eu sou formando em economia, né, mas eu já estudei música por um bom tempo também, sou compositor. Então, eu sempre fico pensando como é que o blockchain vai afetar os mercados de música, né, que é um mercado extremamente centralizado na mão de gravadoras, na mão de publicadoras, que usurpam muitas vezes dos artistas o direito intelectual deles em troca de um financiamento. Então, esse é um use case, né? Você também tem um mercado de NFT de arte que, bombou ano passado e está tendo cada vez mais interesse. Logicamente, ele tem os seus ciclos também. Não tem almoço grátis aqui. Então, você tem todas essas transações que você quer fazer nesse meio de NFTs e aí de componibilidade. Você quer fazer DeFi com NFTs, você quer jogar um jogo, só que aí a taxa é muito cara para você conseguir botar aquele jogo na mainnet da Ethereum. Qual é a plataforma, a solução de escalabilidade que tem tanto essa narrativa de escalabilidade, que é tão custosa para a Ethereum em termos de adotar mais usuários mais rapidamente, quanto essa questão de estar envolvido com NFTs. Né? NFTs é um mercado super ilíquido. O que quer dizer um mercado ilíquido? Quer dizer que se eu tenho um item aqui e eu quiser vender ele, transformar ele em dinheiro, é muito difícil. Né? Como uma casa. O que é mais líquido? Uma nota de 10, que é 100% líquida, ou uma casa? É bem mais ilíquido uma casa, um carro, um imóvel, que a gente chama. A proposta da IMX, da Immutable X, e ela tem as suas forças, tem suas fraquezas, a gente vai a fundo nesse espectro aí da recomendação. Isso não é uma recomendação, tá, pessoal? É um ativo que a gente gosta, que a gente analisa no Legacy. Ele possibilita que marketplaces, ou seja, os OpenSeas da vida, os Magic Eden, eles utilizem essa solução da IMX de forma a ter uma espécie de um back-end que é integrado entre todos os marketplaces. Então, eu sou um usuário, eu tenho um NFT, eu subo o meu NFT para vender em um marketplace. Outros marketplaces também vão ter a minha ordem. Então, a minha ordem, que vai ser a minha ordem de venda, no caso, né, vai ser criada em um marketplace, ela também vai ser poder ser preenchida, ser comprada por alguém em outro marketplace. A Immutable X permite com que os diferentes marketplaces, todos os players envolvidos nessa operação sejam recompensados de forma justa, através da implementação desse token MX, né, que você transaciona NFTs nesses protocolos integrados com a MX, que está em cima da Ethereum, pagando taxas com a MX. Essa característica da taxa, por ser um protocolo muito novo, ela ainda está sendo implementada. Então, qual é o roadmap agora da IMX? Ela está atraindo grandes players para montarem marketplace, montarem produtos para atrair pessoas para essa segunda camada. Qual é o maior player agora que eles estão atraindo? A GameStop. GameStop, o maior varejista do mundo de jogos aí, entrou para esse mundo de jogos virtuais usando a solução da IMX, usando também o funding dela, né, o financiamento dela. E aí a gente vai mais a fundo nessa tese. Mas, enfim, IMX ela está calcada nessa tese de você conseguir escalar, você ter uma solução integrada para marketplace de forma que você facilite a liquidez do mercado, isso facilita o usuário a transacionar NFTs, e você tem também a questão do próprio marketplace, do próprio setor de NFTs está muito quente, do próprio setor de jogos como Gods Unchained, por exemplo, Guild of Guardians também, que o pessoal que está em Web3 de jogos, o pessoal conhece Axie Infinity, por exemplo, deve conhecer também esses jogos, sabe que eles rodam em cima aí da solução da IMX. Então, eu diria aí, o resumo da ópera, que esses três ativos são três ativos que eu gosto bastante. E eles estão aí, sim, concentrados
no setor, em cima desse protocolo que é Ethereum, né? Então você tem Ethereum, Matic, MX, logicamente tem muitas outras coisas que a gente observa, mas assim, de pronto, imediato, que eu venho pensando mais são esses aí. Legal, você falou Ethereum, Matic, né, Polygon, Immutable X e NFTs relacionados a jogos e arte, né? Isso. Não, legal. Bacana. Walter Rebelo, o especialista da Empíricos aqui no Papo Cripto. Queria agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, Walter. Pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo, não se esqueçam de acessar o site do seudinheiro.com para você ter acesso às nossas matérias diárias lá, que a gente faz sobre criptomoedas. Às vezes até o Walter aparece, o Vinícius Bazan também aparece. Não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no Spotify, no YouTube, para você acompanhar o Papo Cripto e o Touros e Ursos, que é o podcast lá da Júlia Vilchen, do Victor Aguiar e do Vinícius Pinheiro, que também fazem uma dobradinha aqui com a gente no Spotify, né? E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Walter, você quer deixar um último recado para o pessoal? Quero só convidar todo mundo aí que está nos assistindo a conhecerem nossas assinaturas do Crypto Legacy, do Exponential Coins, mais uma vez. Visita a gente no YouTube também. Empíricos está cheio de conteúdo legal, não só de cripto, mas de ações, renda fixa. Todo o aparato que você precisa para investir bem, de forma independente, você vai ter conosco. Fora isso, Renan, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal do Seu Dinheiro, pela oportunidade aqui de estar expondo um pouquinho aí desse nosso universo tão novo, tão complexo e tão intrigante. Muito bom, Walter. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa. Falou, Walter. Valeu, um abraço.